Romanos capítulo 8, versículo 28. E diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, pedimos permissão para entrar à sala do trono, porque agora, Deus, a Tua palavra, o recado que Tu queres dar para o Teu povo, Senhor, será transmitido. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que quando eu abrir a boca não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito, Pai. Senhor, que seja feito aqui aquilo que Tu desejas, como o Senhor assim permitir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, me use, Senhor, da forma como Tu queres. Papai, nós repreendemos agora todo espírito oriundo das trevas, espírito comichão, espírito de desordem, de confusão, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Neste local, somente o Espírito Santo de Deus. Para a glória do Teu nome é que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Vamos ler mais uma vez? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pode se assentar. Alguns estudiosos, e eu estou dizendo alguns estudiosos, historiadores, eu não estou falando teólogos, eles dizem que esta carta que Paulo escreve a Romanos, ela é uma carta que poderia ser chamada de Cordilheira do Himalaia. E se eles têm esse entendimento, nós podemos dizer que este versículo que nós acabamos de ler agora, ele seja o pico do Everest. O mais alto, o topo. Para que tudo se contribua para aqueles que amam a Deus. Nós entendemos esse texto e um texto que traz para nós conforto. De repente, no meio da nossa caminhada, nós sofremos com algumas situações, com alguns obstáculos, com algumas diversidades. Nós passamos por algumas situações que nos abatem. Mas esse texto, ele nos traz conforto em Cristo Jesus. Esse texto nos garante que nós somos merecedores da herança que Deus tem para nós. Mas existe aí um pequeno detalhe. E esse detalhe eu quero que você abra comigo, se puder, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Que diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja, para que o versículo 8 de Romanos se cumpra, eu tenho algo para fazer. Se eu sou separado por Deus, eu tenho algo para fazer, que é obedecer, guardar os mandamentos de Deus para mim. E para que nós possamos entender melhor o que nós estamos falando aqui, eu gostaria de trazer a lembrança de vocês, e todos nós conhecemos esse personagem a qual eu vou falar agora, José. Todos nós conhecemos a história de José. Nós sabemos quem foi e quem é José. E José que eu estou falando é filho de Jacó. Veja, José, ele nasce. E ele já nasce
na velhice de seu pai. E por conta disso, ele é amado. E por conta disso, ele é protegido. Ele tem, assim, pelo pai, algo especial. E os irmãos têm por ele ciúmes. E isso provoca o quê? Uma rejeição. O pai ama, o pai cuida, o pai protege, mas ele tem desejo de ficar perto dos irmãos, ele tem desejo de caminhar com os irmãos, mas por conta desse sentimento que o pai tem para com José e não tem com os outros, cria o sentimento de rejeição dos irmãos para com José. E de repente, nós estamos passando talvez por essa situação, seja dentro de casa, seja na família, seja onde nós convivamos, alguém nos trata um pouco melhor, já cria um certo ciúmes e somos rejeitados por outros. Mas Deus, ele é misericordioso para aqueles que guardam os seus mandamentos. José não sofre apenas a rejeição. José, ele também tem um outro problema. Os irmãos, eles formam um complô contra José. Eles pegam José e lançam no buraco. Agora veja, como pode esse irmão, como pode eles pegarem e lançarem ele num buraco, puxarem o tapete dele, quererem destruí-lo? Mas aquilo não foi o suficiente, eles pegam José e vendem ao mercador de escravos. E muitas vezes nós passamos por uma situação talvez semelhante, nós já não somos vendidos, mas nós chegamos ao fundo do poço, e quando a gente chega ao fundo do poço, nós não temos mais esperança nenhuma. Talvez quando José foi vendido, ele foi retirado daquele buraco e foi vendido, talvez ele percebeu ali que para ele já não tinha mais solução. Ele percebeu que para ele ali já não tinha mais como resolver o problema. Ele estava no fundo do poço, mas que José não sabia era que Deus é misericordioso. Talvez você esteja passando por essa situação. Talvez você esteja aí, eu estou no fundo do poço, eu não tenho mais solução. Você tem, se entregue a Jesus Cristo Nazareno, que Ele vai reverter aquilo que era tribulação, Ele vai reverter em bonança. O que era tristeza, Ele reverte em alegria. O que era pobreza, Ele transforma em riqueza. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. A palavra de Deus diz que nós pecamos porque não conhecemos a palavra. E às vezes nós abrimos a boca e lançamos maldição sobre nós mesmos. Nós não precisamos de ninguém para fazer isso. Nós mesmos fazemos. Por blasfemar. José, ele tem uma outra situação. José, ele é acusado. Injustamente ele é acusado. E o que acontece com essa acusação? Ele é preso. Ele é preso. E ele vai então para o cárcere. Agora eu quero que vocês entendam que toda essa trajetória de José, em todo momento, José, em nenhum momento, ele blasfemou contra Deus. Agora ele era um homem, ele tinha sentimentos, ele era carne. Talvez ele deva ter dito: por quê? Para quê? Como? De repente ele deve ter até pensado em desistir. De repente ele deve ter até pensado em jogar a toalha, mas toda vez que ele fazia isso, algo falava dentro dele, e ele então se prostrava, erguia as mãos para os céus e buscava o socorro, porque em todo tempo José, ele guardou os mandamentos de Deus. E Deus então
vendo o coração, porque Deus conhece o coração, Ele conhece o meu, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele vê então com a misericórdia dEle, e tira José daquela situação, Ele tira José do lixo e o coloca no luxo. Eu quero dizer para você nesta noite, que você se entregando a Jesus Cristo, que você se rendendo ao Deus Todo-Poderoso, Ele vai tirar você também do lixo, e vai te colocar no luxo, em nome de Jesus. Ele vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele quer nos tratar de forma diferente, Ele quer nos tratar como filhos. Mas como nós temos nos colocado na presença de Deus? Como nós temos ido até Deus? Nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Nós temos guardado os estatutos dele? A palavra de Deus diz que nós não devemos cobiçar as coisas alheias. Como é que está sendo o nosso olhar aí fora? Como está sendo o nosso olhar aí fora? Nós estamos olhando com olhos puros? Nós estamos olhando com um olhar de Cristo? Ou quando passa uma morena, jambo, violão na nossa frente, a gente olha com aquele olhar? Como nós temos visto as propriedades dos outros? Com o olhar de Cristo? Ou estamos olhando com o olhar de inveja? Quando alguém pratica algo contra você, qual é o desejo que você tem no seu coração? É o desejo de vingança? Ou é o desejo de orar e entregar essa pessoa ao Senhor? E a palavra de Deus nos diz que a vingança não vem do homem, sim de Deus. Então nós não precisamos nos preocupar. Porque se o filho dele está sendo injustiçado, ele vai entrar com a provisão. E José estava sendo injustiçado o tempo todo. O tempo todo José estava sendo injustiçado. E Deus, ele entra com a provisão. E eu gostaria de mostrar para você aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, nos diz assim: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Vocês conseguem entender o que o Senhor está dizendo aqui? Nós conseguimos entender o que a palavra está dizendo para nós? Qual é a dificuldade de nós praticarmos isso? É só nós guardarmos, é só nós obedecermos, que Ele vai nos colocar por cabeça e não vai colocar por cauda, não. Nós vamos estar por cima. Todos aqueles que tentam nos humilhar, todos aqueles que tentam nos menosprezar, todos aqueles que tentam nos rejeitar, esses estarão por baixo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Filhos. E como filhos de Deus, nós somos separados. E quando nós somos separados, ai daquele que mexe com a menina dos olhos de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Eu sou menina dos olhos de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. E aí, voltando lá. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando você guarda os mandamentos, quando você guarda os estatutos, quando você obedece à palavra de Deus, tudo isso
vem a favor de nós. Vem a favor de nós. José, ele teve uma caminhada dolorosa. José, ele teve uma caminhada sofrida. José, ele teve uma caminhada que talvez muitos aqui não gostariam de ter, mas ele foi honrado por Deus, porque a palavra nos diz, honra quem tem honra, e José foi honrado, porque ele suportou todo o sofrimento na caminhada, na trajetória dele, ele foi honrado. E eu quero dizer para você nesta noite, não importa o que você esteja passando, não importa conforme está sendo essa caminhada, se você for obediente à voz de Deus, guardar os estatutos, guardar os mandamentos, você será honrado também em nome de Jesus. Isso vai acontecer. Por quê? Porque agrada ao Senhor, porque agrada a Deus. Ele tem prazer em nos ver felizes, Ele tem prazer. E muitas vezes nós estamos aí algemados, muitas vezes nós estamos amarrados por consequências do passado, por situações que ocorreram lá atrás, e nós não conseguimos então nos libertar. Por quê? Porque a mágoa, o ódio, o rancor, a angústia, ela nos destrói, ela nos algema a alguém que fez alguma coisa para nós. E José, ele teve a oportunidade de poder reunir os seus irmãos e não apenas pedir perdão, mas liberar perdão para eles também. E quando isso acontece no mundo espiritual, é dada uma ordem ao nosso respeito e as coisas começam a acontecer. Se você está enfermo espiritualmente falando por conta da falta de perdão, essa é a noite para você liberar o perdão. Esta é a noite para você se curar. Esta é a noite para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como que você tem caminhado até agora? Como que você tem seguido? Você tem permitido que Deus te conduza, ou você mesmo está traçando os seus caminhos? Se for você, eu te dou um conselho. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida esta noite. E deixe com que Ele te conduza. Ele caminhe em você. Ele te leve por onde Ele quer que levar. Porque enquanto você estiver traçando os seus caminhos, enquanto é você que estiver aí escrevendo a tua história, você só vai dar com a cabeça na parede. Mas quando nós permitimos que Deus escreva a nossa história, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Porque tudo poderemos naquele que nos fortalece. É a palavra dele. Não é o pastor Douglas que está dizendo, não. Não é o pastor Andres, não. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E quando nós entregamos nossos caminhos, e quando nós nos entregamos a Ele, tudo aquilo que trouxe aflição, tudo aquilo que trouxe desespero, tudo aquilo que trouxe sofrimento, isso será retirado como um sopro, como um vento que passa, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você está, eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas eu sei que até aqui Deus falou. Eu sei que até aqui Deus agiu da forma que tinha que agir. E esse recado de Deus, ele é para mim e para mais alguém. E por isso eu te convido a se colocar em pé. Talvez você esteja pensando justamente isso, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Talvez você esteja pensando que chegou no fundo do poço, mas eu quero dizer algo para você. Você pode até pensar que está no fundo do poço, mas a mão de Deus,
ela está estendida para segurar na tua e tirar você da onde você está. Eu digo que Ele está aqui querendo te levantar. Eu digo que Ele está aqui dizendo para você, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Podem até tentar, mas os teus sonhos não morrerão. Podem alguém até tentar matar os teus sonhos, mas não vai conseguir, porque eu sou o teu Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele é o ômega e o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim, é Ele. É Ele. E muitas vezes nós nos preocupamos com o quê? Vou contar algo rapidinho aqui. A questão de uns 2 meses atrás, eu estou subindo aqui a João 23, e chegou numa altura ali, perto da porta do portão principal aqui do cemitério, ali no velório. Tinha um caminhão na minha frente, o caminhão parou e eu parei. Aí vem uma mulher, não por ser mulher, me perdoe, mas vem uma mulher e entrou na traseira do carro. E quando ela bateu na traseira do carro, eu falei, ô Jesus de Nazaré. Aí eu desci, ela olhou para mim e falou assim, moço, me desculpa, é que eu vi um sofá tão lindo ali e eu me distraí. O trânsito estava andando e eu me distraí. Falei, e a senhora se machucou, está bem? Ela falou, não, mas o senhor não precisa se preocupar não, viu? Não precisa se preocupar. Deixa comigo. E eu não me preocupei mesmo, entendi? Eu olhei no carro, eu vi que tinha quebrado só a lanterna e o para-choque afundou um pouquinho. Falei, bom. Aí eu entrei no carro, ela foi embora, eu fui embora, ela pegou meu telefone. E eu cheguei aqui perto do mercado municipal, parei ali numa oficina de funilaria e pintura e pedi para o rapaz dar uma olhada. Quando ele levantou o tampão traseiro e levantou o tapete, a caixa do step tinha afundado tudo. Olhei e falei, ô Jesus, e agora? Mas permaneci tranquilo. O orçamento que foi feito ia ficar em torno de uns 3,5 por aí. Ia ter que puxar a traseira, ia ter que fazer um monte de coisa. No dia seguinte, 9 horas da manhã, me liga o corretor do seguro dela. Se você está alicerçado em Jesus Cristo, você não precisa temer. Você não precisa se preocupar. Se você está alicerçado em Jesus Cristo, se você crê nesse Deus, pode acontecer o que for. O inimigo, ele pode até tentar. Ele pode até tentar tirar a sua atenção. Mas nada vai tirar o foco. O carro foi para a oficina, que a seguradora mandou, arrumaram, fizeram, trocaram as peças, o carro já está aí. Está legal. E eu não gastei nada. Eu não precisei, em hipótese alguma, espernear, me descabelar, embora que eu já sou descabelado. Não precisei fazer nada disso. O próprio Deus, Ele opera. O próprio Deus, Ele faz. Por isso, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é a aflição do teu coração. Eu não sei o que está te tirando o sono. Se renda a Jesus. Se renda a Jesus. É Ele que pode mudar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.